Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Viana, sou uma consagrada da comunidade católica Maranatá e hoje estou aqui para falar sobre o documento Cristo Vivit, no 8º capítulo. Mas antes da gente iniciar o nosso vídeo, eu queria fazer um grande convite para você, que você possa estar curtindo o nosso vídeo, né? Compartilhando com outras pessoas e ativando o sininho, se inscrevendo no nosso canal para você ficar sempre por dentro de todos os vídeos, os assuntos que a nossa comunidade vai estar colocando aqui para vocês. Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre esse livro aqui, olha. O Cristo Vivit, é uma exortação apostólica do nosso Papa. E aí a gente vai falar hoje sobre o capítulo 8, que vai falar sobre a vocação. Se você não comprou esse livro ainda, compre esse livro, que é um livro maravilhoso. E depois você vai poder acompanhar todos os capítulos aqui com a gente no canal. A gente vai falar hoje sobre a vocação. No parágrafo 248, o Papa vai dizer o seguinte: é verdade que a palavra vocação pode ser entendida em um sentido amplo, como o de Deus. Inclui o chamado à vida, o chamado à amizade com Ele, o chamado à santidade. E isso é valioso porque situa toda a nossa vida diante de Deus, que nos ama e nos permite entender que nada é fruto de um caos sem sentido, mas tudo pode ser integrado em um caminho de resposta ao Senhor, que tem um projeto estupendo para nós. Eu achei isso lindo, um projeto estupendo para nós. Nós não viemos a esse mundo por acaso. Você não veio a esse mundo por acaso. De repente, por acaso, você parou para poder assistir esse vídeo. Mas Deus tem um plano de amor, um plano de salvação para nós, para mim e para você. Então, hoje nós somos chamados a mergulhar nesse chamado e descobrir qual é esse chamado, qual é essa vocação, aquilo que Deus tem para nós. Aí aqui o Papa traz um subtítulo que diz o seguinte: seu chamado à amizade com Ele. No parágrafo 250 ele diz o seguinte: o fundamental é discernir e descobrir o que Jesus quer de cada jovem. É, acima de tudo, a sua amizade com Ele. É o nosso primeiro chamado. Como a gente vai executar uma missão, um chamado, se a gente não tiver essa amizade, né? Até a palavra de Deus nos fala que um amigo, quando ele bate na nossa porta, né, de madrugada, pode ser a hora que for, a gente vai levantar com toda a nossa humanidade ou com as nossas chateações, a gente vai levantar para ouvir, né, o que aquele amigo está precisando. Então, se nós humanos podemos fazer isso, que dirá Deus, né? Se a gente bater a porta do coração dele, se a gente criar esse laço de amizade, esse laço de intimidade. Então, logo de início, o Papa nos chama a ser íntimos, a ser amigos de Deus. E no parágrafo 252, olha só que lindo que o Papa fala pra gente. Porque a vida que Jesus nos dá é uma história de amor, uma história de vida que quer misturar-se com a nossa e criar raízes na terra de cada um. Eu achei lindo, muito profundo, né? É uma vida. Ele poderia, né, grandiosamente, como Deus, ter a vida dele e a nossa, né, distante dele. Mas ele quer que a vida dele e a nossa vida se entrelace e se forme uma única vida, né? Ali ele cura a nossa história, restaura a nossa história, nos traz essa amizade, essa intimidade para que a gente possa atrair outras pessoas que estão aí pelo mundo, outros jovens sofrendo porque não conhecem esse amor, a fazer também essa experiência junto com ele. E aí, no parágrafo 253, né, antes tem um subtítulo que diz o seguinte: ser para os outros. Primeiro nós somos chamados a ser com Deus e depois ser com os outros, ser para os outros. O Papa vai dizer no parágrafo 253 o seguinte: somos chamados pelo Senhor para participar da sua obra criadora, prestando nossa contribuição para o bem comum a partir das capacidades que recebemos. Todos nós temos capacidade, né? Às vezes a gente acha assim, mas eu não sei falar, eu não sei fazer, né? O próprio Jeremias da palavra, eu sou uma criança, eu não sei falar, mas não tem problema, Deus te chama e quer te usar. Então, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade,
tem diversos serviços, né? E com certeza você tem uma habilidade específica que Deus quer usar. Às vezes a gente acha que é só com o microfone na mão, cantando, pregando, mas tem aquele que tem habilidade para cozinhar, tem aquele que tem habilidade para arrumar, para limpar, para filmar, para gravar. Então, não dê essa desculpa para Deus que você não tem habilidade. Você tem habilidade sim. E Deus quer descobrir junto com você essa habilidade e te usar como instrumentos para alcançar outras pessoas. Então, agora, no parágrafo 255, o Papa vai falar o seguinte: a tua vocação não consiste apenas em atividades que tenhas a fazer, embora se expresse nelas, é algo mais. Então, o que o Papa está querendo dizer para nós? Que a gente não deve ficar só no fazer. Nós vamos fazer, mas antes de fazer a gente precisa ser com Ele, estar com Ele. E a partir desse encontro profundo com Ele, a gente consegue colher aquilo que Ele quer de nós e aí a gente pode fazer. Então a gente quer fazer um monte de coisa e o essencial a gente perde, que é estar com Ele, né? Até algumas pessoas, né, perguntam o que é ser consagrado para a gente, né? E é justamente estar com o sagrado. A gente precisa, diante das milhares de coisas que a gente tem para fazer na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa missão, a gente precisa dar conta de arrumar um tempinho e estar com Ele, ser com Ele. E depois que a gente viver isso, aí sim a gente pode fazer todas as outras coisas. E aí, no parágrafo 256, ele nos traz o seguinte: em última análise, é reconhecer o fim para que fui feito, o objetivo da minha passagem por esta terra, o plano do Senhor para a minha vida. Certamente há uma orientação da minha vida que Ele deve me indicar, porque Ele é o meu Criador, o meu olheiro, e eu preciso ouvir a sua voz para me deixar moldar e conduzir para Ele. Olha que lindo! Se eu não estiver perto dEle, se eu não conseguir ouvir dEle, como eu vou permitir que Ele me molde, como eu vou permitir que Ele venha corrigir em mim, né, as minhas falhas humanas, que eu venha aprimorar as minhas virtudes para ser uma pessoa melhor. Então, a partir desse encontro profundo, eu posso ir adiante e obedecer a voz dele, que é simplesmente isso, ouvir e obedecer. Finalizando, né, esse subtítulo, o Papa, no parágrafo 257, ele diz o seguinte: tua vocação te orienta para oferecer o melhor de ti, para a glória de Deus e para o bem dos outros. Olha que lindo. Ele extrai, ele tira o melhor de nós para ofertar primeiro para a glória de Deus e depois para o bem do outro. Então, assim, vale a pena estar junto com Ele, permitir que Ele extraia de nós o nosso melhor para que a gente possa doar esse melhor para o outro. Vamos lá, e agora o Papa vai falar de algo assim lindo e maravilhoso, né? Que são dois assim desafios, dois questionamentos, duas coisas que o jovem se preocupa muito, né? Um é a família, né? Construir uma família. E o outro é a questão do trabalho. Então, a gente vai falar primeiro da família, que o subtítulo diz o seguinte: o amor e a família. E aí, no parágrafo 259, o Papa vai dizer o seguinte: os jovens sentem fortemente o chamado ao amor, sonham em encontrar a pessoa certa com quem formar uma família e construir uma vida juntos. Sem dúvida, é uma vocação que o próprio Deus propõe através de sentimentos, desejos e sonhos. Então, assim, é um anseio do jovem, mas também é um anseio de Deus, né? O Papa está dizendo para a gente desse sonho, dessa beleza que é você encontrar, né? O homem e a mulher se encontrarem, formar um só corpo, uma só carne, formar uma família, né? É belo, né? É belíssimo. E aí ele continua falando sobre a família, né? No número 251, nesse parágrafo, ele diz o seguinte: neste contexto, lembro que Deus nos criou sexuados. Ele mesmo criou a sexualidade, que é um presente maravilhoso para as suas criaturas, dentro da vocação ao matrimônio. Há que reconhecer e agradecer que a sexualidade, o sexo são um dom de Deus, né? Diferente de tudo que a sociedade tem pregado para nós jovens, né? É uma sexualidade regrada, ou então coloca a igreja como se colocasse o sexo como um tabu, e o Papa está dizendo que não é nada disso. A sexualidade, o sexo é um dom de Deus para viver dentro do sacramento do matrimônio. E aí ele continua dizendo o seguinte: ele tem dois propósitos, amar-se e gerar vida. Então, esse é o propósito do matrimônio, né? E da sexualidade entre um casal. Amar-se, né? Entregar um ao outro e depois gerar uma outra vida, gerar um milagre, gerar esse fruto do amor desse casal que são os filhos.
É uma paixão, ele continua dizendo, é uma paixão, é um amor apaixonado. O verdadeiro amor é apaixonado. O amor entre um homem e uma mulher, quando é apaixonado, te leva a dar a vida para sempre. Sempre. E dá-la com o corpo e com a alma, né? Então, assim, é belíssimo, porque esse encontro, né, desse homem e dessa mulher dentro do sacramento do matrimônio, é essa entrega de vida, essa entrega não só dos corpos, mas também essa entrega da alma, né? Então, a gente não consegue enxergar isso lá fora com essa beleza, mas em Deus a gente vê o quanto que é lindo, né? Como que Deus preparou esse chamado para nós jovens, né? E a gente precisa se preparar para quando essa pessoa chegar, ter esse encontro, né? Receber esse sacramento e viver plenamente esse sentido do amor, né? Do amor pleno, o amor de Deus e o amor de um homem para uma mulher. E aí no número 263, né, do livro, no parágrafo, ele vem assim nos estimular, porque a sociedade vem falando que a gente tem que ficar, que a gente tem que usar um ao outro, que não precisa mais casar, que isso é coisa antiga, né? E olha só o que o Papa vem dizer pra gente. É verdade que as dificuldades que sofrem em sua família de origem levam muitos jovens a se perguntarem se vale a pena formar uma nova família, ser fiéis e ser generosos, né? Às vezes os nossos traumas, às vezes pelos nossos pais não terem vivido um casamento fecundo, né? Como nós gostaríamos, como nós sonharíamos, a gente acaba achando que o casamento é uma coisa que, né, vai dar errado, que não é legal, que a gente vai viver a mesma coisa, mas o Papa diz que não é nada disso, olha. Quero lhe dizer que sim, vale a pena apostar na família e que nela encontrarão os melhores estímulos para amadurecer e as mais belas alegrias para compartilhar. Não deixe que lhes roubem a possibilidade de amar de verdade. Não se deixe enganar por quem propõe uma vida desenfreada e individualista, que acaba por levar ao isolamento e à pior solidão. Então, olha só que sabedoria, né? Por mais que o mundo esteja falando isso para mim e para você, e a gente até vê às vezes que esses casais, eles demonstram que eles são felizes, que eles vivem bem, vivendo assim, ficando com um, ficando com o outro, mas isso não é verdade, né? No finalzinho o Papa vai dizer que esse relacionamento desenfreado, individualista, ele leva ao isolamento e à solidão. E é isso que essas pessoas vivem, né? No fim das contas, quando elas colocam a cabeça lá no travesseiro, elas vivem esse sentimento de solidão, esse sentimento de tristeza, de ser usado, né? De não ser amado, mas de ser usado. E o Papa está dizendo que não, que a gente deve amar, a gente deve seguir em frente. Amar. E aí, mais na frente, no parágrafo 264, ele diz o seguinte: peço-lhe que sejam revolucionários, jovens, sejam revolucionários. Peçam-lhe para ir contra a corrente, que a gente nade contra a maré. Sim, nisto lhe peço para se rebelar contra essas culturas do provisório, que no fundo acredita que não sois capazes de assumir responsabilidade, acreditam que vós não são capazes de amar de verdade. E olha o que ele vai dizer pra gente: eu sim, o Papa está dizendo, eu sim, tenho confiança em vós e por isso encorajo-os a optar pelo matrimônio. Optem pelo amor, jovem, optem por amar, desbravem o mundo, nadem contra a maré, façam essa experiência de amar, vale a pena amar. Vale a pena construir uma família, vale a pena viver o sacramento do matrimônio. Então agora o Papa vai falar sobre uma outra preocupação também do jovem, um outro anseio do jovem, que é o trabalho. É exatamente isso que está no subtítulo, o trabalho. E lá no parágrafo 269, o Papa diz o seguinte: peço aos jovens que não esperem viver sem trabalhar, dependendo da ajuda de outros. Isso não faz bem, porque o trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido da vida nesta terra. É caminho de maturação, desenvolvimento humano e realização pessoal. Olha que bonito, né? O Papa está dizendo para a gente não deixar de trilhar esse caminho, né? Não depender dos outros, né? Chega uma fase que a gente precisa começar a caminhar com as nossas próprias pernas, trabalhar, né? E isso dignifica o homem, né? O homem precisa trabalhar. Quando eu falo o homem e a mulher, nós precisamos trabalhar. Isso nos ajuda a viver a disciplina, a manter a nossa vida em ordem, né? A gente viveu esse tempo aí da pandemia, muitos de nós ficamos afastados, né? E a gente viu o quanto que faz falta, né? A gente levantar naquele horário cedo, ir para o nosso trabalho, pegar a condução, voltar, mas chegar em casa com aquele sentimento de missão cumprida, né?
Não deixa de ser também uma missão, é isso que o Papa quer mostrar para a gente. O nosso trabalho também é uma missão. E aí, no parágrafo 271, o Papa vai dizer o seguinte: trata-se de uma questão fundamental da sociedade, porque o trabalho para o jovem não é simplesmente uma atividade para ganhar dinheiro, é uma expressão da dignidade humana, é caminho de maturação e integração social, é um estímulo constante para crescer em responsabilidade e criatividade, é uma proteção contra a tendência ao individualismo, comodismo, e serve também para dar glória a Deus com o desenvolvimento das suas próprias capacidades. Então, aquela coisa mesmo da gente não ficar prostrado, acomodado, mas da gente levantar mesmo e correr atrás do nosso sustento, trabalhar, batalhar. Isso é estímulo para a nossa vida, né? Isso é estímulo para o homem, para a dignidade humana, né? Trabalhar. Mais à frente, no parágrafo 273, ele diz o seguinte: o fato de uma pessoa saber que não faz as coisas por fazer, mas como um significado, como uma resposta a um chamado que ressoa nas profundezas do seu ser para contribuir com algo para o bem dos outros. Isso faz com que essas atividades deem ao próprio coração uma particular experiência e plenitude, né? Então, assim, achei belíssimo, porque não é um fazer por fazer, não é um trabalhar por trabalhar, é um trabalhar por dinheiro, né? Hoje em dia a gente vai ao médico, um advogado, seja lá qual seja o profissional. E é muito triste quando você senta, né, diante dele e ele não te olha. Simplesmente ele faz o trabalho dele e assim fica muito claro que é pelo valor financeiro, né? Por uma obrigação, e você meio que se sente como se fosse uma coisa, né? Então o Papa está dizendo exatamente o contrário, né? Um chamado, essa experiência. Quando a gente faz essa experiência com Deus, a gente não consegue tratar o outro, né, dessa forma. A gente tem um olhar para essa pessoa, a gente consegue olhar essa pessoa nos olhos, e ali não deixa, aquela atividade não passa a ser uma atividade, uma simples atividade, um simples trabalho por uma simples remuneração, mas você olha o outro como pessoa humana, né? Você sendo um profissional, você olha aquela pessoa como um filho de Deus. Então, a partir dessa experiência com Deus e essa descoberta da tua vocação, seja ela dentro da igreja, seja ela na sua vocação profissional, você vai ser uma pessoa diferente. Aonde você estiver, você vai fazer a diferença. Então, o Papa agora vai finalizar esse capítulo falando sobre as vocações para uma consagração especial, né? Nós falamos um pouquinho sobre o sacramento do matrimônio, também sobre o trabalho, mas existem outras vocações na igreja, né? A vida religiosa, o sacerdócio, a vida consagrada, a vida na sua vocação, na sua paróquia, numa pastoral, né? O importante é que você esteja no lugar onde Deus sonhou para você. Parágrafo 276, o Papa vai dizer o seguinte: no discernimento de uma vocação, não se deve excluir a possibilidade de se consagrar a Deus como sacerdote, na vida religiosa ou em outras formas de consagração. Por que excluir isso? Podes ter a certeza que, se reconheceres um chamado de Deus e o seguires, será isso que dará plenitude à sua vida. Às vezes a gente fica com medo, a gente se acha incapaz, que a gente não vai conseguir, ou até mesmo que a gente vai ter que largar algumas coisas. Mas a gente só é feliz de verdade se a gente realizar o chamado que Deus tem para nós. Lá desde o ventre da nossa mãe, Deus já tem esse chamado para nós. E quando a gente cresce e descobre todo aquele vazio, toda aquela falta de alguma coisa na nossa vida que a gente sente lá no fundo do nosso coração, isso tudo passa, porque esse vazio é preenchido com essa alegria de servir, com a alegria do chamado, né? Até a palavra de Deus nos diz que os projetos que Deus tem para nós são projetos de felicidade, jovem. Então não tenha medo. O projeto que Deus tem para mim e para você são projetos de felicidade. E aí ele continua dizendo o seguinte, no parágrafo 277. Jesus caminha entre nós como fazia na Galileia. Ele atravessa as nossas ruas, para e olha nos olhos. Para e nos olha nos olhos, sem pressa. Seu chamado é atraente e fascinante, mas hoje a ansiedade e a velocidade de tantos estímulos que nos bombardeiam fazem com que não haja espaço para aquele silêncio interior, onde se percebe o olhar de Jesus
e se escuta o seu chamado. Então, diante de todo esse barulho, de toda essa confusão de vozes que a gente às vezes escuta, né? As vozes do nosso interior, a voz das pessoas, a voz do mundo, a voz do inimigo de Deus. Diante de todo esse barulho, nós somos convidados a silenciar e ouvir a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, a gente vai conseguir executar o chamado que Deus tem para nós. E, de fato, é uma grande alegria, é uma grande felicidade quando você encontra esse lugar ao qual Jesus sonhou para você. Quando você encontra esse lugar, é uma explosão de alegria no teu coração e também no coração de Deus, porque você conseguiu ouvir a voz de Deus e obedecer, assim como Nossa Senhora, assim como João, como Mateus, como Zaqueu, como tantos outros, né, personagens da Bíblia. Nós somos continuação dessas páginas dos Evangelhos. Então, não tenha medo, jovem. Diga com toda a certeza do teu coração: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para o chamado que o Senhor tem. Não é fácil, às vezes a gente vai ficar com medo, vai ser perseguido, vai ser caluniado, mas vale a pena, vale muito a pena saber que você está no lugar que Deus sonhou para você. Então agora, né, depois da gente ter falado, né, sobre todos esses assuntos aí, sobre a vocação, eu queria convidar você agora a rezar um pouquinho, né? Fechar um pouquinho os seus olhos. E a gente vai rezar sobre tudo isso que a gente acabou de partilhar. Amém? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, Jesus, eu quero te apresentar, né, a minha vida, a vida desse jovem, de todas essas pessoas que estão agora assistindo esse canal na nossa comunidade Maranatá. Diante de tudo isso que nós falamos, Jesus, sobre a vocação, sobre o chamado, quantas pessoas se encontram perdidas, quantas pessoas se encontram sem saber para onde ir, sem direção. Eu quero te apresentar cada uma dessas pessoas, Senhor, nas tuas mãos. Pedir sabedoria, que o Senhor venha derramar sobre ela o teu Espírito Santo, para que ela venha encontrar o seu lugar. Encontrar o lugar que o Senhor sonhou para cada uma delas. E quero pedir a intercessão de São Francisco de Assis, ele que também ouviu o chamado de Deus e disse sim, disse eis-me aqui. Quero também pedir a intercessão da Santa Madre Teresa de Calcutá, que também soube ouvir e obedecer à voz de Deus. Que esses dois santos baluartes da nossa comunidade possam interceder junto a Jesus para que você encontre o seu lugar, o lugar que Jesus sonhou para você. Muito obrigada, Jesus, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo. Obrigada pelo sim dos nossos fundadores, formadores, de todos os consagrados, todos os filhos e filhas da nossa comunidade Maranatá. Estivemos e vamos permanecer sempre reunidos no amor de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viu? É fácil, só ouvir e obedecer. E agora eu também queria te convidar, né, a você assistir o nosso próximo capítulo, que vai ser o capítulo 9 do nosso documento, né, que vai falar sobre o discernimento. Você já ouviu falar sobre a vocação e todos esses outros capítulos que já passaram, mas agora você vai apurar ainda mais, vai ouvir o discernimento para você discernir direitinho a voz de Deus e obedecer, tá bom? Tchau, gente.